Como você deve saber agora, o principal tema deste canal é o final do Império Romano, e mais precisamente, como exatamente o Império Romano caiu e o que teríamos visto como testemunhas durante esse tempo, como seria viver naquelas épocas sombrias, e o que poderíamos ter testemunhado se tivéssemos uma máquina do tempo e pudéssemos voltar a essa época fascinante, mas também assustadora, onde uma civilização inteira caiu. Já tentamos estabelecer o que teríamos visto na cidade de Roma em 476 d.C. e pouco antes do início da Guerra Gótica, por volta de 536 d.C., e descobrimos que a cidade de Roma, na verdade, não mudou muito nessas décadas após a chamada queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. Mas enquanto a cidade de Roma se estabilizou sob o reino de Odoacro, e mais tarde, até experimentou um período de florescimento sob o reino de Teodorico, a queda da civilização e cultura romanas do Ocidente, em outras partes do Império Romano do Ocidente, não foi tão benigna. As fontes literárias a partir de meados do século V se tornam realmente raras. Temos, por exemplo, Sidônio Apolinário como uma fonte muito importante para a situação na Gália em meados do século V, onde, graças a OES, seus escritos, podemos imaginar como deve ter sido a vida nesses tempos caóticos, durante os anos finais do Império Romano do Ocidente. Claro que faremos vídeos separados sobre esse tópico. Mas há uma fascinante obra literária dessa época, até os nossos tempos modernos, que nos dá uma visão de como deve ter sido a vida nesses últimos anos do Império Romano do Ocidente, nas províncias de Récia, Inórico, Ripense ao norte dos Alpes. O documento em questão é a Vida de São Severino. A Vida do Santo Severino, escrita por Oegípios. Oegípios nasceu no norte da África, por volta de 465 d.C., e não sabemos exatamente como ou por que ele veio para a Itália e depois para Noricum, mas o que sabemos é que ele se tornou um monge em Noricum Ripense. Ele se juntou à ordem dos monges de Severin provavelmente em algum momento no início dos anos 480 d.C., e foi assim que ele se tornou um biógrafo de Severin e um possível discípulo dele. Não sabemos ao certo se o Oegípios realmente conheceu Severin pessoalmente, porque Severin já havia morrido em 482 d.C. Mas a biografia que ele escreveu sobre este santo Severin e suas negociações no Noricum daquela época nos dá uma visão única de como a vida deve ter sido naquela época ao norte dos Alpes quando o Império morreu. Biografia talvez não seja a palavra correta, pois alguns relatos reais de testemunhas oculares são misturados com elementos fantásticos, como os feitos mágicos e milagres de Severin. Então, este documento nem sempre pode ser levado a sério. Mas como um relato das situações do cotidiano daquela época, é considerado genuíno. Severin provavelmente nasceu por volta de 410 d.C. e era nascido no sul da Itália ou na então ainda província romana da África. Ele chegou a Noricum em algum momento, após a morte de Átila o Huno em 453 d.C. Dos escritos de Oegípios, nos é contado o sombrio retrato da Grécia Oriental e Noricum naquela época, e nos é dito que o controle imperial quase que totalmente desapareceu e que as invasões bárbaras eram comuns. Não muito tempo antes, o lendário Magister Militum do Império Romano do Ocidente, Flavius Aetius, havia derrotado os rebeldes Bacaldae em Augusta Vindelicorum, a atual Augsburg, na Alemanha. Os Bacaldae eram bandos rebeldes de camponeses e escravos que usavam a instabilidade e o caos daquela época para se rebelar contra o domínio imperial, pois eram os mais baixos na escada social do Império Romano do Ocidente e se sentiam explorados pelo regime dos imperadores ocidentais. Falaremos em detalhes sobre os Bacaldae e sua contribuição para a queda do Império Romano do Ocidente em vídeos futuros. Mas já podemos dizer isso, ou seja, que esses Bacaldae adicionaram ao caos daquela época e muitos camponeses,
escravos e outros das classes sociais mais baixas se juntaram aos rebeldes e aos Bacaldae, muitas vezes até se juntaram aos invasores bárbaros para escapar da injusta ordem social do final do Império Romano. Aétios os derrotou em Augusta Vindelicorum em 430 e 431 d.C. E depois também fez campanha contra os Jutungi, uma tribo germânica que estava assediando a região naquela época. Esta foi a última vez em que houve algum tipo de controle imperial ordenado de Raetia e Noricum, porque depois disso, as hordas hunas de Atila vieram do leste, e o caos resultante daquela época deixou Raetia e Noricum completamente desprovidos de maiores exércitos imperiais romanos. Agora podemos ler na vida de São Severino como no 450 d.C. Qualquer semelhança de autoridade imperial havia desaparecido ao norte dos Alpes, porque não há menção alguma de um governador romano ou de qualquer comandante militar imperial em Noricum Ripense. Parece também que as províncias de Raetia e Panônia haviam caído completamente para os invasores germânicos. Podemos ler na Vita que um sistema de defesa eficaz contra os invasores bárbaros já havia deixado de existir. Durante o tempo em que o Império Romano existiu, a soldadesca de muitas cidades foi mantida à custa pública para a defesa da fronteira. Quando essa prática caiu em desuso, tanto essas tropas quanto a fronteira desapareceram. Isso significa basicamente que, depois que as províncias foram invadidas por invasores germânicos, elas efetivamente não faziam mais parte do Império Romano do Ocidente, e assim, a coleta de impostos não poderia ocorrer. Essa erosão da base tributária, por sua vez, causou um efeito dominó, onde não havia dinheiro suficiente para sustentar qualquer exército nessas províncias ou ao norte dos Alpes. Portanto, um exército imperial efetivamente deixou de existir provavelmente não muito tempo depois dos últimos esforços de Aétios, na década de 430, é-nos contado em detalhes numa história maravilhosamente evocativa da Vita Sancti Civiline, como exatamente essa situação deve ter sido para as últimas guarnições do exército imperial romano do Ocidente. Em um relato, uma guarnição imperial permaneceu na cidade de Batavis, ou às vezes também chamada de Batávia atual, Passau na Alemanha. Mas como dissemos, como o sistema de coleta de impostos em Raetia e Noricum Ripense havia cessado de existir, essa guarnição não recebeu qualquer pagamento após certo ponto. Isso deve ter sido entre os anos 450 e 470. Então a guarnição, para coletar seu pagamento, enviou alguns de seus homens para o sul, através dos Alpes, em direção à Itália. No entanto, nos é dito, eles nunca chegaram ao seu destino. De acordo com a Vita, os soldados foram mortos durante a jornada pelos bárbaros, e seus corpos foram encontrados posteriormente às margens de um rio. Nenhum outro pagamento imperial jamais chegou a Batavis. Esta é uma descrição muito vívida, e podemos imaginar o quão insano deve ter sido durante esses tempos. Certamente não era divertido ser um soldado de uma guarnição defendendo as cidades remanescentes do Império Romano Ocidental, abandonado pelos imperadores, abandonado pelos últimos exércitos romanos ocidentais, aventurando-se por territórios perigosos em longas jornadas para receber o pagamento merecido. As guarnições efetivamente se tornaram milícias independentes, que tentavam defender a população local das cidades dessas províncias. Nos é dito que mais tarde Batavis foi abandonada devido à constante pressão por contínuas invasões bárbaras dos Alemanni, e toda a população foi eventualmente evacuada para Lauriacum, um antigo forte legionário maior e melhor fortificado. Lauriacum é a atual Enzo na República da Áustria. As invasões bárbaras se tornaram tão ruins que efetivamente se aventurar muito longe das muralhas da cidade desses últimos bastiões defendidos da população romana era um negócio muito perigoso. Por exemplo, podemos ler na Vita que 2 homens foram capturados por bárbaros em plena luz do dia, a menos de 2 quilômetros da cidade de Favianes, a atual Mautern, na República da Áustria. Eles só haviam deixado as muralhas da cidade de Favianes
para colher algumas frutas para a colheita, mas isso aparentemente já havia sido longe demais. Podemos ver através dos relatos de egípcios que aqueles eram tempos realmente sombrios, e era realmente o fim de uma civilização, um apocalipse onde uma antiga sociedade morreu e as guarnições remanescentes tentavam defender os últimos redutos romanos contra os invasores germânicos cada vez mais avançados. Então, se da próxima vez estivermos falando sobre o fim do mundo e o fim da civilização e assistirmos a um filme como Mad Max, devemos lembrar que isso já aconteceu há mais de 1500 anos, porque não se engane, essa era uma situação tipo Mad Max menos os carros, claro. E por favor, se inscreva neste canal para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre todos os tipos de tópicos fascinantes do final do Império Romano, com, eu posso prometer, muitos fatos desconhecidos que você não ouvirá de nenhum outro canal do YouTube sobre a história romana. Gracias a Gotibi amici. Mas também havia alguns vislumbres de esperança, e é aqui que Severino de Noricum brilhou intensamente como uma pequena, mas persistente chama em meio à crescente escuridão. Nos é dito que ele foi capaz de ajudar os provincianos em suas negociações com os invasores de várias maneiras. Em uma ocasião, a Vita nos conta que ele teve uma visão de eventos futuros que salvou a cidade de Lauriacum de um ataque surpresa, o que, claro, não pode ser levado totalmente a sério. No entanto, o que pode ser levado mais a sério é como ele conseguiu ganhar o respeito dos reis dos Rugi e Alemanni, que eram as principais tribos invasoras germânicas nessas áreas. Ele, por exemplo, uma vez usou sua influência para negociar a libertação de 70 cativos dos bárbaros. Aparentemente, Severino era muito habilidoso em diplomacia. Como exatamente ele conseguiu o que fez, nós não sabemos, mas provavelmente ele explorou a superstição do povo naquela época e certamente mencionou que Deus ficaria muito bravo com os bárbaros se eles continuassem a assediar a população romana. Ele certamente ajudou a população romana com suas habilidades, mas infelizmente não conseguiu impedir o colapso completo das últimas cidades fortificadas romanas que restavam. Por exemplo, também nos é dito que a cidade de Tibúrnia escapou da captura apenas pagando AOS bárbaros que a sitiavam, enquanto Bataves teve que ser evacuada e Joviaco foi capturada pelos Érules que fizeram um ataque surpresa, saquearam a cidade e levaram muitos para cativeiro. Os bárbaros até enforcaram um padre que não atendeu a AOS avisos de Severin para abandonar a cidade. Provavelmente ele estava esperando que pudesse negociar com os invasores, mas aparentemente ele não era um diplomata tão habilidoso quanto Severin. Também nos é dito que nem todos foram evacuados de Bataves para Lauriacum. Alguns se recusaram a deixar a cidade, pensando que poderiam negociar com os bárbaros. Neste caso, era a tribo dos Turíngios, mas isso se mostrou uma tolice, pois os últimos habitantes de Bataves foram mortos ou levados para o cativeiro. Mas por fim, também Lauriacum caiu, pois já estavam cercados por tribos bárbaras de todos os lados. Severino os ajudou a negociar o reassentamento dos habitantes com o rei da tribo dos Rugi, e eles foram reassentados em cidades que já faziam parte deste novo território rugiano. Aparentemente, porém, aqui também temos um relato positivo para variar, onde os habitantes de Lauriacum que foram reassentados em cidades do reino rugiano viveram pacificamente junto com os invasores germânicos. Isso é bastante fascinante, e aqui podemos ver como parte da população romana local remanescente foi absorvida por esses novos reinos germânicos. Muitas das antigas cidades romanas foram mantidas como eram, no entanto, é claro, como agora começaria a Alta Idade Média, as cidades lentamente se transformariam de guarnições romanas e fortes legionários para cidades medievais primitivas em um processo que levaria centenas de anos. Mas, por outro lado, outras contas são menos pacíficas. Por exemplo, nos é dito que a cidade de Comagenes entrou em um acordo de tratado com um grupo de bárbaros, que forneceram à cidade uma guarnição de soldados. Isso pode parecer um bom negócio à primeira vista, já que os soldados germânicos, em teoria,
forneceriam proteção contra outros invasores germânicos, substituindo efetivamente a guarnição romana que não existia mais. Mas nos é dito mais tarde que os moradores da cidade precisaram de Severino para expulsar a guarnição com um milagre. Então podemos rapidamente entender que a chamada proteção pelos bárbaros equivalia mais a um assédio, e provavelmente era muito desagradável para a população romana. Decomagenes. Severino de Núrico, este habilidoso diplomata e defensor dos últimos romanos ao norte dos Alpes, morreu por volta do ano 482 d.C. Nessa época, todo o Núrico ripense já havia caído nas mãos dos bárbaros. Deve ter sido por volta dessa época que o Egípios se juntou aos monges de Severino, possivelmente em Favianes, a moderna Maltern, a cidade onde Severino morreu em 482. No entanto, a situação em Favianes também se deteriorou rapidamente, de modo que essa cidade também teve que ser evacuada. Nos é dito que, por volta dessa época, Odoacar, o novo rei da Itália, o mesmo que depôs o imperador romano do Ocidente Rômulo Augusto, em 476 d.C., deu uma ordem de evacuação para todos os cidadãos romanos restantes, para os Alpes para se retirarem ao sul para a Itália, que não estava sendo constantemente assediada por invasões bárbaras. Odoacar, na verdade, conseguiu consolidar o poder lá, e a Itália desfrutou de alguma paz durante esses tempos, pelo menos até a chegada dos ostrogodos em 488 d.C., por ordens do imperador romano do Oriente Zeno. Odoacar derrotou os rugianos na antiga província de Núricum Ripense, mas provavelmente por volta de 487 ou 488 d.C., e evacuou os romanos restantes para o sul da Itália. O Egípios fazia parte desses romanos. Ele e outros monges da ordem de Severin chegaram ao Castellum Lucullalum em Neápolis algum tempo depois, em 488. Há muito tempo, no primeiro século a.C., uma vila havia sido construída aqui por Lúcio Licínio Lúculo, e o imperador romano do Ocidente Valentiniano III mandou construir uma grande fortificação ao redor da vila. Disse que o próprio Rômulo Augusto veio para o Castellum Lucullalum depois de ser deposto em 476. Acredita-se que Rômulo Augusto ainda estava vivo em 511 d.C. no Castellum, mas provavelmente já estava morto quando o Império Romano do Oriente chegou com Belisário em 536 d.C., já que ele não foi mencionado em nenhuma fonte daquela época. O Egípios, portanto, viveu provavelmente por muitos anos lado a lado com um ex-imperador romano do Ocidente, o que é para mim um pensamento muito fascinante. Aparentemente, ele também era uma pessoa bastante conhecida durante esses tempos, e até tinha correspondência com Cassiodoro e o Papa Symmachus. Ele escreveu a vida de São Severino provavelmente em 511 d.C. no Castellum Lucullalum e morreu lá em 533, de modo que foi poupado dos tempos sombrios que logo cairiam sobre a Itália com as guerras góticas, apenas alguns anos após sua morte. Graças a ele temos a vida de São Severino que nos dá um vislumbre fascinante, embora também assustador e perturbador, da situação apocalíptica daqueles tempos sombrios em Raetia e Noricum, onde realmente uma civilização havia caído e uma situação pós-apocalíptica ao estilo Mad Max havia surgido. Então, os tempos eram realmente sombrios e o Império Romano realmente caiu, como podemos ver, e essa queda foi altamente desagradável para a população romana ao norte dos Alpes e muito provavelmente também em outras partes do antigo Império Romano Ocidental. Felizmente em nosso tempo, Mad Max ainda não aconteceu e esperamos ser poupados de outro apocalipse para que possamos continuar fazendo muitos vídeos sobre a história romana tardia. E você pode até nos apoiar no Patreon, para que com a sua ajuda possamos aumentar significativamente a qualidade de produção dos nossos vídeos, por exemplo, criando animações e desenhos personalizados. Além disso, você ganhará muitas vantagens ao se tornar um Patreon, como fazer parte da nossa comunidade no servidor Discord, e para patamares mais altos de Patreon, até sugerir tópicos de vídeo ou participar de transmissões ao vivo exclusivas.
E eu gostaria de agradecer a todos os espectadores que apoiam este canal, e claro, especialmente aos nossos queridos Patreons, e as pessoas que apoiam este canal através de doações pelo PayPal. Muito obrigado. Muito obrigado, amigos. Agradeço muito, queridos espectadores e amigos da história romana. Até o próximo vídeo e fiquem bem, amigos.